Abra sua Bíblia, segundo o livro dos Crônicas, capítulo de número 20. Deus está aqui, você crê nisso? Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo de número 1. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo de número 1. Diz assim: e sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, um inimigo, os filhos de Amon, dois inimigos, e com eles alguns dos outros amonitas, três inimigos, vieram a peleja contra Josafá. Então era 3 contra 1. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, estão além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, Josafá teve medo, porém pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos, de todas as gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora os filhos de Amon, de Moabe, e os da montanha de Seir, pelo qual não permitiu que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para nos lançar fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não os julgarás? Olha a oração: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que faremos. Não sei o que faço, não tenho força, porém os nossos olhos estão postos em ti. Verso 17, para não ficar extenso: nesta peleja não tereis que pelejar. Uma mão levantou, glória saiu lá atrás. Você não está num culto fúnebre não, viu, irmão? Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saia ao encontro, porque o Senhor será convosco. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nessa quarta-feira fala acerca de um homem de fé, um rei que regia não qualquer nação, mas um rei que regia
a nação de Israel, um homem que estava debaixo da bênção de Deus. Josafá era um homem temente ao Senhor. Josafá era um homem que andava debaixo dos princípios que Deus estabeleceu, mas está escrito que um certo dia, Josafá, ele amanhece com uma má notícia. E que má notícia é essa que Josafá amanhece? Que 3 poderosos inimigos haviam se unido para tentar destruir ele, destruir o seu reinado e roubar tudo aquilo que Josafá e o povo de Israel tinha de mais precioso. Josafá estava vivendo um momento muito bom da sua vida. O reino estava expandindo, o reino estava prosperando, mas de um dia para o outro parece que a situação vai mudar. Parece que as coisas vão fugir do controle de Josafá. Ele dorme com o seu reino organizado, mas ele amanhece com 3 inimigos na sua porta, querendo o destruir. Quem sabe se fosse um inimigo, Josafá tinha tempo de planejar uma estratégia e vencer a batalha. Quem sabe, se fosse 2, talvez ele poderia ter chances de ter uma guerra justa. Agora, 3 contra 1, era impossível aos olhos humanos Josafá vencer esta guerra e vencer esta batalha. E todos nós que estamos aqui, diariamente na nossa vida, nós lidamos com 3 inimigos, segundo o apóstolo João. O apóstolo João falou que aquele que anda pela fé, ele tem que lutar contra a carne, ele tem que lutar contra o diabo e ele tem que lutar contra o mundo. E a pergunta que a gente se faz é essa: como que eu vou lutar contra o diabo se eu estou guerreando contra a minha própria carne e contra o mundo? Ou, como é que eu vou lutar contra a minha própria carne se eu estou lutando contra o diabo ou contra o mundo? Ou vice-versa. Então são 3 contra 1, a desvantagem se estabeleceu. Eu não sei se já aconteceu contigo algo semelhante. Você estava vivendo um momento bom da sua vida, você estava conquistando os seus sonhos, você estava avançando, prosperando, rompendo, mas parece que de uma hora para outra, a sua vida que estava aqui em cima, foi parar lá embaixo. Os seus sonhos que estavam crescendo, foram roubados de você, por causa de uma mensagem que você leu, por causa de uma mensagem que você recebeu, por causa de uma má notícia que você ouviu, porque a má notícia, ela tem o poder de roubar de nós o nosso equilíbrio. A má notícia tem o poder de roubar de nós a nossa estrutura. Quem é que tem estrutura para escutar falar que está doente? Quem é que tem estrutura para falar, para ouvir que foi despedido? Quem é que tem estrutura para ouvir, após anos de relacionamento, a pessoa olhar para você e falar: eu não te amo mais, estou indo embora? Tudo isso mexe com o seu psicológico, tudo isso mexe com a sua estrutura. Josafá era um homem de Deus, Josafá era um homem temente a Deus, mas quando a má notícia bateu na porta da casa dele, a primeira reação que ele teve foi qual? Temer. A primeira reação de Josafá, mediante a má notícia, foi sentir medo. E eu posso dizer para você algo com muito carinho: a minha e a sua espiritualidade não ausenta de nós a nossa humanidade. Você pode ter 30 anos de igreja, mas ainda assim você é um ser humano, e como ser humano você tem emoções, como ser humano você tem sentimentos. Você pode ser um apóstolo, um profeta, um pastor, uma pastora, ou alguém que tem algum cargo na religião evangélica ou outra religião, mas ainda assim você é um ser humano.
E como ser humano, não é todo dia que a gente quer levantar dizendo glória a Deus, aleluia. Não é todo dia que a gente está com um sorriso no rosto, não, irmão. Tem dias que a gente está mal. Tem dias que o nosso coração está angustiado. Tem dias que nós levantamos da cama para fazer o que a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Então, a sua espiritualidade não ausenta de você a sua humanidade. Você já reparou que quando você aceitou Jesus, as pessoas elas criaram uma expectativa sobre você, que você se tornou um super-homem, uma mulher maravilha, porque qualquer fraqueza que você sente, qualquer momento ruim que você atravessa, eles olham para você e dizem: tu não é crente? Mas tu não vai na igreja? Tu não ora? Tu não jejua? Se esquecendo que servir a Deus não nos isenta de passar pelo dia mau, mas servir a Deus é garantia que o dia mau não é maior do que a promessa que eu carrego. Porque na festa tinha Jesus, mas mesmo assim o vinho acabou. Aquela mulher de 2 Reis capítulo 4 era temente a Deus, mas o credor queria levar os filhos dela como escravos. Josafá tinha a promessa, mas os inimigos se levantaram para destruir o que era dele. Mas aqui vai a profecia para você: se você caminha debaixo da palavra, o vinho pode até acabar, mas se Jesus estiver na tua festa, ele pode transformar a água em vinho. Se você carrega a promessa, aquela mulher até tinha uma dívida e os filhos dela seriam escravos, mas o credor não entrou na casa dela, e os filhos dela não foram escravos, os filhos dela foram profetas. Josafá até passou pelo dia mau, mas venceu o dia mau. Sabe o que eu quero profetizar para você? Que vale a pena orar sim, vale a pena jejuar sim, porque servir a Deus pode até não me isentar do dia mau, mas servir a Deus é garantia que o dia mau não é maior do que a promessa que eu carrego. Ele sente medo. Imagina a cara dos mensageiros. O rei está com medo. Se o rei está com medo, nós não vamos vencer. Se o rei está com medo, a guerra já é perdida. Mas na hora que ele sente medo, ele toma uma segunda atitude. Ele diz: convoca todo mundo, porque todos nós iremos orar, todos nós iremos jejuar. Sabe o que Josafá está dizendo? Por pior que seja o cenário que eu estou, quem dá a última palavra é o Deus que eu sirvo. Uma mão levantou, um glória saiu, vou repetir. Por pior que seja o cenário, quem dá a última palavra é o Deus que eu sirvo. Sabe o que eu quero profetizar? Que sentir medo é normal, mas o medo não pode te paralisar. Chorar também é normal às vezes, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Deus te trouxe hoje para te dizer: a última palavra não é do médico, não é do promotor, não é dos advogados, não é dos opositores. Dobra o teu joelho e fala com Deus, porque a última palavra quem dá é o Senhor dos Exércitos. Deixa eu orar, deixa eu buscar, deixa eu jejuar, porque o cenário é caótico, a realidade é sem esperança, mas o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. Eu vou falar de novo, irmão. Acho que você não veio dar glória a Deus, não. Acho que lá no Mangueirão estão fazendo mais barulho que aqui, não é verdade? Por pior que seja o cenário, quem dá a última palavra na tua vida é o Senhor. E olha a oração que Josafá faz. Deus, quem entregou essa terra para Abraão foi o Senhor. Olha o que Josafá fala: quem entregou a terra para nós foi o Senhor. Agora os inimigos querem tomar de nós o que o Senhor nos deu. Na oração de Josafá, ele lembra de alguém. E quem que Josafá lembra? De Abraão.
Porque tem momentos que nós precisamos contar os testemunhos que já vimos ou que sabemos para nós mesmos, para lembrarmos a fidelidade do Deus que a gente serve. É por isso que a Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz. Sabe o que Josafá está dizendo? Se Abraão conquistou o que era a promessa, se deu certo para Abraão, vai dar certo nessa guerra que eu estou vivendo a vitória também. Você recebe profecia? Levanta a tua mão, porque eu não sou pregador, eu sou profeta. E você está num culto profético. Levante a sua mão, porque culto pentecostal é mão para cima, é boca aberta e dando glória. Deus me autoriza a profetizar para alguém. Lembra de 2020, lembra de 2021, lembra de 2022, os acidentes que Deus te protegeu. Quem olha do lado de fora diz: é sorte porque conquistou aquela casa, é sorte porque conquistou aquele carro, é sorte porque tem dado certo. Mas você que passou pelo processo lá atrás sabe que não foi a sorte, foi a mão de Deus que te entregou, foi a mão de Deus que te proporcionou. E Deus está dizendo: se eu fui contigo lá atrás, eu serei contigo nesta guerra que você está vivendo também. Tem alguém que pode levantar as mãos e dar um brado de glória aí ou não? Diga com autoridade, diga: existem momentos que é necessário eu contar o meu próprio testemunho para eu mesmo, para eu relembrar o que Deus já fez pela minha vida. Ei, lembra que tu tá de pé quando todos falaram que tu ia cair? Lembra que essa porta ninguém dava nada, mas foi o Senhor que sustentou? Lembra que todos diziam: esse aí é fogo de palha, não dou 6 meses para esse relacionamento ser destruído. A guerra está se levantando agora, mas você já venceu batalhas piores lá atrás. E Deus está dizendo aqui para alguém: se eu fui contigo lá atrás, serei contigo nesta guerra também, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele era rei, ele tinha exército, ele tinha soldados, mas talvez essa deva ser uma das orações mais sinceras que eu já vi, porque apesar da posição dele, ele se aquebranta, ele se rasga, porque na Bíblia eu já vi Deus rejeitar altar, rejeitou de Jacó. Na Bíblia eu já vi Deus rejeitar oferta, rejeitou a de Caim. Na Bíblia eu já vi Deus rejeitar pessoas. Como assim? Rejeitou Saul. Até quando terá dó de Saul? Porque eu já rejeitei ele. Mas se tem algo na Bíblia que Deus nunca desprezou, foi um coração quebrantado e contrito. Um contrito e aquebrantado de coração, independente da posição, Deus não despreza. Josafá diz: Deus, eu vou ser sincero. E ele diz assim: ó, eu não tenho forças. E além de eu não ter força, Deus, deixa eu te falar mais, eu não sei nem o que eu faço. Já viveu uma situação semelhante a essa? Você olha e fala assim: o que eu vou fazer agora? Você olha quando o médico dá o diagnóstico: o que eu vou fazer agora? Quando o processo para nas suas mãos, você diz: e agora? Como é que eu vou solucionar esse problema? Tem situações que nós enfrentamos, que nós olhamos para dentro de nós, olhamos quem está à nossa volta e dizemos: não sei o que faço. Já passou por isso? Já viveu situações como essa? Eu já, muitas vezes, irmão. E eu te garanto, ficar à frente de uma obra, você tem que lidar com isso diariamente. Situações que você diz: Deus, o que eu faço agora? E além de eu não saber o que fazer, Deus, eu não tenho forças. Porque tem hora que a nossa força humana é arrancada de nós. Tem horas que a nossa força humana é retirada de nós. E a gente diz: Deus, de mim não tem solução. De mim eu não enxergo possibilidade nenhuma para solucionar esse problema. Mas a oração de Josafá termina assim: mas os meus olhos não estão focados no inimigo.
Os meus olhos não estão focados na minha falta de força, os meus olhos não estão focados na circunstância de batalha, os meus olhos estão focados em Ti. Posso profetizar para você? Todas as vezes que o seu foco estiver no tamanho do gigante, você retrocede como Saul e como os irmãos de Davi. Mas todas as vezes que o seu foco estiver no Senhor dos Exércitos, com pedras nas mãos você consegue derrubar esse gigante. Todas as vezes que o seu foco estiver no mar, você faz como o povo, murmura e diz para Moisés: era melhor a gente morrer lá no Egito como escravo. Mas quem tem o foco em Deus, ele estende o cajado e crê que Deus vai abrir o mar. Quem tem o foco no problema, morre no deserto. Quem tem o foco na promessa, vence o deserto e chega na terra prometida. Sabe o que Deus te trouxe aqui para te dizer? Não é tempo de focar nas circunstâncias, não é tempo de focar nos problemas, porque a promessa que Deus te fez é maior do que a circunstância que você está vivendo. Eu vou pregar para esse lado de cá, porque parece que aqui está dando mais glória a Deus. Deus está mandando eu dizer para alguém que enquanto o teu foco estiver no inimigo, na oposição, você afunda, você naufraga, você entra em crise. Mas quando você foca no Deus que te prometeu, você vai viver o sobrenatural da parte dos céus. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, ó: Deus está dizendo para você, fala bem forte, cara. Deus está dizendo para você que a mente imatura só enxerga os problemas, mas o espírito pronto, ele acredita que o propósito é maior do que a circunstância. Você pode dar glória a Deus aí ou não? Você pode dar glória a Deus aí ou não? Tem alguém que veio adorar aqui? Tem alguém que recebe profecia? Meu corpo arrepiou aqui agora. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou por cima das águas, mas começou a sentir o vento. Começou a olhar a tempestade e começou a afundar, afundar, afundar. Aí você lembra dos discípulos de Jesus? Jesus falou: vamos lá em Betânia, porque a gente tem que ressuscitar Lázaro. Aí os discípulos, mente pequena, visão tampada, mente de fracasso, eles falaram: não, Jesus, lá tem inimigo, Jesus, lá tem gente que vai te apedrejar, Jesus. Jesus falou: eu não me importo, eu vou lá para ressuscitar o meu amigo. Sabe o que eu quero profetizar? Se Jesus andasse pelo medo, Lázaro não ressuscitaria. Então eu profetizo: o medo não te para, a guerra não te para, as circunstâncias não te para, o sobrenatural está chegando aí. Ei! Aqui em Belém tem gente assim não. Só lá em BH, lá em Minas, onde eu nasci e fui criado, tem gente, irmão, que é tão negativo que para falar um sim, fala dois não. Vai dar certo? Não, não vai dar certo sim. Tem gente que tudo que você compartilha com ele são palavras negativas que saem da boca dele. Por quê? Porque a ótica que guia a vida dessa pessoa é o medo. E eu posso falar para você, toda pessoa que caminha pela visão do medo enxerga coisas que nem existem de verdade. Porque quando Jesus começou a andar por cima das águas, o que os discípulos de Jesus falaram na tempestade? Que ele era o quê? Ele falaram o quê? Que ele era um fantasma. E eu te pergunto, fantasma existe? Mas eles estão dizendo, discípulo que andava com Jesus há mais de 2 anos, estão dizendo, Jesus é um fantasma. Peraí, irmão, não conhece Jesus não? Porque a visão deles, ela só era movida pelo medo. E toda pessoa que é movida pelo medo, ela começa a enxergar coisas que nem existem. Sente uma dor de cabeça, deixa eu pôr aqui no Google, dor de cabeça do lado direito, câncer, 7 dias você vai morrer, a pessoa já fica chorando. A pessoa já sofreu no relacionamento passado,
Aí tá lá namorando com o Juninho. Vou mudar esse nome porque Juninho é eu, né? Tá lá namorando com o Gabrielzinho. Tá lá com o Gabrielzinho. A Gabrielzinho tá trabalhando. Manda a localização de agora. E se não mandar, um tanto de ponto de interrogação. Tá me traindo, né, pilantra? Camarada tá trabalhando, irmão. Só que o medo faz a pessoa enxergar uma traição que de fato nem existe. Deus está falando aqui, hein? Quem caminha pelo medo nunca enxerga um copo meio cheio, sempre enxerga um copo meio vazio. Então Deus está dizendo, o foco não é na circunstância, o foco é no Deus que te chamou. Porque na hora que Josafá colocou o foco dele no Deus que ele serve, a resposta do céu veio para ele dizendo, esta guerra não é sua mais. A partir de hoje essa guerra é de Deus, Josafá. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu escutei 3 vezes cadeados sendo quebrados aqui, ó. E eu falei, Deus, que é isso? Deus falou, Júnior, a partir de hoje, a guerra que oprimia os meus filhos, eu estou pegando ela na minha mão direita. Posso profetizar? Essa guerra não é tua mais. Essa guerra é de Deus. Eu estou profetizando que nesta peleja você não terá que pelejar, porque esta peleja, quem pelejará por ti é o Senhor dos Exércitos. Alguém vai se perguntar como que aconteceu esse milagre, como que você solucionou esse problema. Você, cheio de gratidão, vai levantar as mãos e vai dizer, foi Deus que pegou a minha batalha, foi Deus que pegou a minha guerra, e Ele é o Senhor dos Exércitos, e Ele nunca perdeu uma guerra, não será tua que Ele vai perder. Tem alguém que recebe profecia? Levante as 2 mãos assim para o céu. Coloca aqui no telão Jeremias 1,19. Levante as mãos. Sabe o que Deus está dizendo? Volta a dormir em paz, porque quem te guarda não dorme, e quem te guarda é o Senhor dos Exércitos. Eu posso liberar a profecia. Quem está tramando contigo pelas costas vai se dar frente a frente com Deus que você serve. Levanta a mão e receba essa profecia. Quem tem glória vai dar glória, quem tem aleluia vai dar aleluia. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Vão pelejar, vão se levantar, vão armar, mas não vão prevalecer. Por quê? Porque Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Tem alguém que pode fazer um barulho aí ou não? Se é pra Jesus, abre a boca. Olha pro teu irmão de capelha assim, ó. Fala com autoridade assim, ó. Quem está tramando contigo pelas suas costas vai se dar frente a frente com Deus que você serve. Fala pelo menos ele dá um glória a Deus, um aleluia aí, irmão. Porque tem gente que você sai daqui frio, de tanto gelado que ele é espiritual. Deus está dizendo para quem veio adorar, esta peleja não é tua mais. Podem pelejar, podem armar, pode colocar teu nome na boca do sapo, mas não vão prevalecer, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Levanta a mão e dá glória aí. Segura. Olha para mim. Vai ter gosto de bezeta assim, uma escura. Se você já entregou nas mãos de Deus, por que de meia em meia hora você quer tomar das mãos dele? Ou confia ou não confia. Ou crê ou não crê. Ou tem fé ou não tem fé.
Porque se Deus já falou que a guerra não é tua, descansa. Se Deus já falou que a guerra não é tua, aquieta. Sabe qual que é? Me desculpe o português, eu vou descer lá embaixo, mas para você entender. A maior loucura da vitória de Josafá é que ele não precisou guerrear. Porque se ele guerreia, ele perde. Era 3 contra 1, lembra? Então ele teve que ter muita fé na palavra profética que ele recebeu. Porque todas as vezes que você diz não para uma palavra profética, você está dizendo não para os céus. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente trabalha muito na questão de revidar. E Deus está me amassando, viu, irmão, esses últimos tempos. Que eu pedi Deus paz, parece que Deus está enviando mais problema a testar. Eu sempre fui muito impulsivo, mas Deus tem me tratado muito, irmão. Sempre fui muito de falar sem pensar, mas Deus tem me amassado. Porque eu aprendi que no caminho de todas as pessoas que vão viver uma promessa de Deus, vão encontrar pessoas que vão te zombar, pessoas que vão te criticar e pessoas que vão te debochar. Qual vai ser a sua reação mediante as críticas, os deboches e as afrontas? Não, pastor, se falou, vai ter que ouvir. É aí que a gente perde. Porque além da gente perder a guerra, a gente perde a nossa razão. E quem sai como tolo somos nós. Quantas coisas que você teria resolvido se antes de você agir pelo impulso, você só tivesse ficado calado. Deixa eu calar aqui, respirar, orar e entregar nas mãos de Deus. Você tinha evitado um tanto de confusão na sua vida, e eu também. Aí sabe o que Deus está dizendo? Se você crê que essa guerra não é mais tua, só entrega nas minhas mãos hoje. Tem alguém que está recebendo essa palavra aqui? Eu estou profetizando que de hoje à meia-noite, Deus vai pegar a guerra dos seus filhos, Deus vai pegar a guerra da sua saúde, Deus vai pegar a peleja das tuas finanças, Deus vai pegar a peleja dos teus familiares, e Deus está mandando eu dizer: chegará um novo tempo, chegará um novo ciclo, e quem lá atrás te viu cabisbaixo, chorando, com medo, quando vê a mudança que Deus vai fazer na sua vida, vai dizer: realmente Deus é na vida dele, realmente Deus é na vida dela. A irmã ficou de pé, levantou a mão e recebeu. Então dá pelo menos um glória a Deus aí. Deus está dizendo: esta peleja não é mais tua, esta peleja é minha. Capítulo 20, versículo 20, eu já vou terminar a palavra. Capítulo 20, verso 20. E pela manhã cedo se levantaram. Só pode se levantar quem está o que, irmão? Prostrado ou deitado. Simboliza que uma noite inteira eles dormiram. 3 inimigos na porta, mas eles tinham recebido uma palavra profética. 3 inimigos na porta, mas eles tinham recebido uma palavra. E eles decidiram o quê? Descansar. Está escrito: crê no Senhor, vai estar seguro. Mas quem crê no profeta, prospera. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, ó: chegou o momento das promessas de Deus saírem do mundo espiritual e se manifestarem na sua vida, no mundo natural. Diga: esse ano, tudo que Deus te prometeu, você vai viver até dezembro. Tem alguém que crê que até dezembro você vai viver? Vou perguntar de novo: tem alguém que crê que até dezembro você vai viver? Promessas antigas, propósitos antigos, sonhos antigos. Deus está dizendo: chegou a hora de eu cumprir tudo que eu te prometi. Eu declaro: a melhor estação da sua vida começa a partir de hoje. A melhor estação da tua família começa a partir de agora. Sabe por quê? A terra quem deu foi Deus, e o que Deus te deu tem o teu nome, tem o teu endereço, tem o teu tamanho. Eu profetizo: na tua família o diabo não toca, nos teus sonhos o diabo não toca. O que é teu é teu,
e o diabo não vai levar. Tem alguém que pode dar uma salva de palmas para Jesus? Coloca a mão no seu coração e diga assim: o que é meu, o inimigo não vai levar. Fala com autoridade, diga assim: ó, o que é meu, o inimigo não vai levar. Levanta a mão e diga assim: na minha família, o inimigo não vai tocar. Diga: nas minhas promessas, o inimigo não vai tocar. Vai falando aí: nos meus filhos, nos meus negócios, na empresa, nos propósitos. O que é teu, Josafá, o diabo não vai tocar. É teu e ele não leva. Josafá venceu, e você vai vencer também. Eu vou terminar hoje mais cedo a reunião. Fica de pé dizendo: eu recebo essa palavra.